Está gravando. Teste, som, tá. Só pegar uma água aqui rapidão, um minutinho. Beleza. Eu vou deixar meu microfone mutado enquanto o menino fala, porque eu tô gripado também. Para quem tá entrando agora, o Vitor foi pegar uma água e a gente já vai começar agora. Fiquem à vontade para abrir o microfone quando vocês bem entenderem, tá? Voltei aqui. Vou abrir o slide para você. Beleza. Esse aqui é o próximo. Pode passar para o próximo, isso é mais introdução. Olha, é importante, eu acho que antes de entrar em Platão, é a gente entender o conceito de justiça de uma maneira geral. A gente tem que entender que justiça, ela tem muita base na razão e na cultura da sociedade atual. Ou seja, o que hoje é algo justo para a gente, há 200 anos atrás não era justo. E há 200 anos, daqui 200 anos, também pode ser que seja uma visão totalmente diferente. Como, por exemplo, disso, a escravidão. Um exemplo muito famoso que é usado em relação a isso. Que igual, hoje a gente tem uma visão que a escravidão é errada, não é humanitária e tal, mas há 200 anos atrás, isso era uma visão que, para eles, era uma visão correta. Então, a justiça, ela explora justamente isso. Ela sempre tem um conceito normativo baseado na razão e na cultura atual da sociedade. Aí, dito isso, né, a gente vai seguindo a ordem que o Hudson passou, a gente entra nos filósofos. O primeiro deles é Platão. O Platão, ele dizia que a verdade, ela estava no mundo das ideias e tinha uma ideia muito fixa de dualismo. O que que seria isso? O mundo, ele é dividido em dois. O mundo sensível, ele vai ser acessível pelos sentidos, pelos 5 sentidos humanos. Fato, tato, olfato, audição, paladar. E isso levaria a gente apenas a uma formação de opinião, que nos termos dele é chamado de doxa. Portanto, essa realidade seria algo imperfeito, mutável. E aonde a gente conseguiria encontrar a verdade? No mundo inteligível, no mundo das ideias, que é um mundo perfeito, que é um mundo imutável e que é um mundo que, através da razão, a gente consegue chegar nesse conhecimento verdadeiro. Então, Platão, ele dizia o seguinte: a razão, a verdade, ela estava localizada apenas nas ideias. O que a gente vive hoje é uma cópia imperfeita da realidade verdadeira. Portanto, o mundo que a gente vive é imperfeito, é apenas uma cópia das ideias que estão no mundo inteligível e que assim lá no mundo inteligível isso é perfeito. Então a gente vive meio que num lugar onde nada tem característica, nada é perfeito, tudo é uma cópia, uma imitação de uma coisa. Aí pode passar aí. É o insensível que eu falei Ah, tá. aí. A da caverna, que aí você pode explicar aí se você quiser. Galera, essa parte da caverna aqui é brisar, viu? É bagulho assim, muito maluco. A ideia da caverna, o Hudson explicou isso daqui na aula, que eu não estava nesse dia, mas quem estava disse que ele explicou isso daqui como se fosse a coisa mais emocionante, empolgante e foda do mundo. Então é muito importante entender essa alegoria da caverna, porque como ele explicou desse jeito, ele pode cobrar na prova. Aqui nós temos três personagens. Quem estava na caverna e só via as sombras, a pessoa que produzia as sombras e o indivíduo pós-caverna, no momento em que ele sai. Imagina olha esse desenho aqui, ó. Quem está aqui embaixo
virado para lá, só o que vê são sombras. E é como se aqui tivesse uma fogueira e pessoas produzindo essas sombras. O que eu vejo, porque olha só, o que eu vejo, o que é acessível pelos meus sentidos, pelo meu sentido da visão. Aquilo que eu posso ver aqui são apenas sombras que alguém, que um marionetista está fazendo. Então, os meus sentidos, eles podem me enganar. Por quê? A pessoa que o tempo inteiro viu como real, como fato, como verdadeiro, aquelas sombras, para ela, aquilo é real, aquilo é tudo o que existe. Então, nesse caso, a visão é capaz de enganar você. Por quê? Se o que você vê é a realidade para você, e na verdade a realidade está aqui fora, ou seja, fora da caverna, significa que sim, os seus sentidos podem te enganar. E é por isso que aqui o mundo sensível, ele é imperfeito, ele é mutável, ele é particular. Porque aquilo que você enxerga, que você toca, pode estar manipulado, pode de alguma forma, desculpa, pode de alguma forma te enganar. No momento em que esse indivíduo, que está aqui, o prisioneiro, ele sai da caverna, esse sair da caverna é meio que subir, como se fosse uma ascensão intelectual desse indivíduo. Sair da caverna é realmente conhecer a verdade. Por quê? O que é a verdade? E aí eu disse lá no início do ano, quem chegou depois não ouviu, não participou dessa conversa, que eu disse que o gato do Platão, ele não existe. Porque pensa comigo, nenhum gato no mundo é igual ao outro gato. Nenhuma árvore do mundo é igual a outra árvore. Só que no momento em que você vê um gato, você sabe que ele é um gato. No momento em que você vê um gato completamente diferente daquele, você sabe que ele é um gato também. Se você vê um gato mais alto, mais magro, menor, de cor diferente, você sabe que é um gato. Então, se o que eu vejo é completamente diferente, como eu posso saber que aquilo é um gato? Porque na sua mente, ou seja, no mundo inteligível, nas suas ideias, você tem uma lembrança desse mundo perfeito, que nesse mundo perfeito existe um gato, uma ideia de gato, essa lembrança, essa percepção que você conseguiu ao observar a realidade aqui, utilizando a sua razão, é que você conseguiu conhecer e identificar o que é um gato. Um exemplo disso é o círculo. Porque pensa comigo, os primeiros matemáticos, eles nunca viram um círculo perfeito na natureza, porque não existe círculo perfeito na natureza. Então, como eles chegaram no π, por exemplo, que é dividir o raio por não sei o que lá, dá 3,14. Como eles chegaram nesse círculo perfeito? É porque as ideias que a gente tem de círculo no mundo real são enganadoras, não são círculos perfeitos. O círculo perfeito é uma ideia. Então, existe uma ideia de círculo. Então, por que eu disse que o gato não existe antes? Porque a ideia de gato, gato só está aqui, na ideia. Aquele bichinho de quatro patas que você vê é o que os seus sentidos te mostram. Talvez aquilo dali não seja um gato, não sei. É tipo, a ideia do que é um gato está aqui. É por isso que você sabe que aquilo é um gato. A partir da observação daquilo dali, a partir dos conceitos que você absteve ao andar pelo mundo real, pelo mundo sensível, a sua alma ela tinha uma certa lembrança desse mundo perfeito. E é essa lembrança do mundo perfeito que te faz entender que aquilo é um gato. Só que agora vamos deixar de pensar no gato. Vamos pensar no bom. Vamos pensar no justo. Vamos pensar no belo. Se para Platão o gato não existe, é uma ideia que você tem uma pequena lembrança, e o justo é a mesma coisa. Para Platão, existe um ideal de justiça que não existe, que não tem aqui no mundo sensível, somente no mundo inteligível. Do mesmo jeito que o gato não existe aqui no mundo real,
a ideia de gato, o justo também não pode existir aqui no mundo real. O bom também não pode existir aqui no mundo real. O que existe aqui no mundo real é uma mera lembrança, semelhança, cuspida e escarrada do mundo inteligível. E essa questão do justo e do belo, o Vitor vai acabar falando mais para frente. Pensem, por enquanto, só no gato da caverna. E aí, pode continuar, Vitor. Seguindo Vamos nessa. lá. Ah, Peraí, alguém Essa abriu questão aí. aí da caverna também, ela também ela puxa muito pelo mundo ilusório. A pessoa que está no fundo da caverna, ela vive como se fosse numa bolha. A falsidade dos sentidos, as sombras, é o que é a percepção daquilo que a gente tem. As correntes é como se fossem os preconceitos e as opiniões que a gente já carrega. E, no caso, quando a pessoa sai da caverna, ela tem o conhecimento verdadeiro. O que seria mais esse conhecimento? É a pessoa se abrir a, a ter outras experiências. É como se fosse a pessoa sair da bolha e entender que, às vezes, aquilo que ela pensa não é a coisa verdadeira que existe. Entendeu? Sim, eu vou até Entenderam? anotar. Eu vou até anotar isso daí. A corrente era o quê que eu esqueci? Corrente é como os preconceitos e as opiniões que a gente já carrega, das coisas que a gente já vivenciou. É como se a gente vivesse numa bolha. A caverna é nada mais, nada menos do que a bolha que a gente vive. É tipo quando alguém apresenta uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Às vezes, inclusive na teoria da caverna, depois que o prisioneiro retorna para falar com os outros prisioneiros que ainda estão dentro da caverna, e alguns escolhem continuar na caverna, ou seja, eles continuam presos às opiniões que eles já trouxeram, eles escolhem não se abrir para o mundo novo. é isso aí. Esses daí que não escolhem não sair da caverna são aqueles que são. Eles vivem na ignorância, entendeu? Eles não se Isso, abrem para o conhecimento verdadeiro. É isso aí mesmo. E o que sai seria o filósofo, né? Isso, o filósofo, que é isso. o. Que é o Exatamente. único que deveria governar a cidade, não é? Isso, exatamente. Acho que vai chegar lá daqui a pouco. Ah, Chega, vai chegar. desculpa, eu não sabia, gente. Não, não, você falou certo. Eu até anotei o que você falou. Ó, e seguindo na mesma teoria das cavernas aí, que o André trouxe muito bem, a questão das ideias. Porque as ideias, elas eram pertencentes apenas àquela realidade inteligível. É apenas lá que a ideia do perfeito poderia existir. O mundo real é uma cópia imperfeita das ideias perfeitas que existem no mundo inteligível. E aí, a principal ideia que Platão trouxe é a ideia do bem. A ideia do bem, ela é a ideia suprema. Ela que dá existência a tudo. E ele faz até a analogia do Sol, que assim como o Sol aquece lá os planetas, irradia luz e etc., a ideia do bem, ela que vai transcender para todas as ideias, fazerem todas as outras ideias criarem um sentido. Certo? Calma aí, o Aí bem no pode passar. caso é o bem no caso é o É a ideia como se fosse suprema, é a ideia mais importante. É a ideia que dá sentido a todas as outras. Entendeu? E o filósofo, quem governasse, teria que ter essa ideia. E aí o que entra nessa questão que está aí no slide, o conceito de justiça para Platão. O Platão, ele dizia que justiça era uma harmonia, ou seja, uma certa igualdade, onde cada um, cada ser, cada cidadão cumpria o seu papel tanto no quesito da alma, que era dividido entre razão, que era aqueles que detinham o conhecimento e que deveriam governar, sobre aqueles que detinham coragem, que era aqueles que agiam por emoção, eles deviam auxiliar quem governa e proteger, e aqueles que tinham os desejos, que deveriam ser controlados, e no papel da cidade, ele devia justamente produzir, sustentar a cidade, comerciantes e etc. E para Platão, a justiça era justamente a harmonia entre todos esses bens, entre a sua função dentro da sociedade e a sua função da alma, para que cada um haja conforme seja ela mesma, sem interferir na outra. Então, para Platão, isso tudo é justiça. Toda essa função harmônica entre a razão, os desejos, aí a emoção, que é a coragem. Já Aí vou passar. é Já tá, praticamente isso.
Deixa eu só acabar de Ah, anotar aqui, eu já vou passar. Recomendo que todos anotem essas partes mais importantes, assim, para ter para fixar melhor na mente. Quando escreve é melhor. Pronto. Aí. Pode pular isso aqui? isso. Pode, aí já é a virada já O que para que é Aristóteles, né? ilemorfismo? Lemorfismo? A forma e a matéria não estão separadas. A essência das coisas deve. Ah, tá, é porque vai para Aristóteles, né? É sobre forma e É, essência. Forma e matéria. esse lemorfismo eu não ouvi, não. Mas, enfim, se alguém souber aí, ó. Ô, Vitor, Oi. me tira uma dúvida. Você falou assim que justiça é harmonia. Sim, E para para Platão, uma sim. pessoa, ela. Só para ver se eu entendi certinho. Para uma pessoa, exemplo, comandar uma cidade. Eu esqueci como é que fala. Sim, Ela para tem que governar. conhecer. Isso. Ela tem que conhecer o bem, conhecer a ordem do ser e, tipo, ordenar mesmo a cidade. Eu não entendi direitinho. Ó, a questão de quem governava a cidade é um ponto que eu até me esqueci. Aristóteles, ele era contra Aristóteles não, Platão, ele era contra a democracia ateniense. Por quê? Segundo ele, apenas os mais ricos detinham o poder, e essa questão, tipo assim, a ideia da maioria ser aceita, que é a questão da democracia, não significa que essa ideia possui a verdade absoluta por trás. Então, para Platão, quem deveria governar era quem tinha o conhecimento do bem E quem e quem buscava tinha esse conhecimento. exatamente, quem buscava esse conhecimento. E outra coisa, que não olhava para interesses próprios. Então, a função dele era justamente essa, de governar sem interesses próprios, sem querer roubar de ninguém, era só fazer o bem. Governar de forma racional, através da razão e do conhecimento que se entende por verdade em Platão. E a questão da justiça, que você tinha perguntado, é justamente a harmonia entre isso tudo. Era justamente a harmonia com quem governa, com quem protege e com quem produz. Essa harmonia na sociedade e na alma é o símbolo de justiça para Platão. Entendeu? Tá certo, obrigada. Eu tenho uma dúvida. Ah, Pode Então, falar. a minha dúvida é que eu anotei assim: a alma é o centro do conhecimento. Aí o Platão divide a alma em três partes: razão, emocional e desejante. Aí ele fala que a harmonização de tudo é a justiça. Aí eu entendi que, que esse harmonia de todos eles é a justiça individual, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, a razão é quem deve governar. Então, a razão governa, que é a parte mais alta da alma, pois orienta o ser humano à verdade e ao bem. É sim, isso? é praticamente isso, porque a razão, ela era de quem governava. A questão da justiça é da questão da sociedade no geral, entendeu? É a harmonia entre todas essas funções. Quem tinha razão, ele governava, mas, tipo assim, isso tem a ligação com a justiça, mas na questão estrutural da sociedade. Uhum. E como indivíduo? O que era justiça para ele como indivíduo? Era quem exercia o seu papel, Não, por peraí, eu exemplo, ó, entendi a pergunta eu dela. sou uma. Pro indivíduo, Aham, para você, a justiça é desempenhar o seu papel sem atrapalhar o outro. exatamente. Tipo, se Exatamente. você é Entendi. mercador, a justiça para você é exercer o seu papel de mercador. Se você é guerreiro, a justiça para você é ser guerreiro. Exatamente. Entendi. Entendi. É Obrigada. isso aí mesmo. Pode passar aí, ó. Peraí. Fui pegar um trem para comer, peraí. Voltei. Eu Pode passar aí tinha também. ido pegar um trem para comer, por isso que eu sumi. Voltei. Bom, agora a gente entra em Aristóteles. A mudança mais brusca é que Platão falava que a verdade estava no mundo das ideias, no inteligível. Para Aristóteles, a verdade ela vem da experiência. Ele adota um método empírico para as coisas, através de experiências e suas delongações. E aí tem as quatro causas de Aristóteles.
Primeiro, é a causa material. E vamos pegar um exemplo de cada uma dessas causas para a gente entender melhor. Causa material é do que é feito. É a matéria-prima da coisa. Vamos pegar o exemplo, a madeira. A causa formal é a forma que ela dá, a estrutura. Que ela é? Por exemplo, vamos pegar a madeira, ela vai possuir a forma de uma cadeira, certo? A causa eficiente é quem faz a cadeira. Quem faz uma cadeira de madeira? Um carpinteiro. E a causa final, que é a principal causa para Aristóteles, é o porquê ela é feita. Qual é a finalidade dela ser feita? Ó, a cadeira, ela é feita para a pessoa sentar e ficar mais tranquila, relaxada, num espaço maior de tempo. Enfim, é a razão, o objetivo final pelo qual ela é feita. Então, para Aristóteles, isso tudo contava como parte da experiência para buscar o conhecimento verdadeiro. Pode passar aí também. Aqui Se tem um vocês tiverem termo dúvida, vocês vão importante, ó, o falando, tá? telos. O telos é um termo importante para saber para a prova, tá, gente? O que é esse telos? É o objetivo último da lei, alcançar o bem comum. Tá. Aí fala da virtude moral. A virtude moral, gente, era o hábito de praticar o bem, de praticar o bem. Era o hábito de você sempre ser uma pessoa boa, portanto, formando um caráter para seguir aquele tipo de virtude. E essa virtude, ela seria o meio termo de tudo, ela seria a boa maneira, entendeu? Ela está bem naquele meio termo, não, nem para ser muito invasivo, nem para faltar muito, entendeu? É aquele meio termo perfeito. Que a virtude, a gente vai ver mais para frente, é usada na justiça para Aristóteles também. Aí pode passar. Virtude, para ser justo, é necessário ser virtuoso para Aristóteles, certo? Sim, exatamente. Eu acho que entra em eudaimonia daqui a pouco, né? Que no caso vai ser isso, né? Sim. Ô, Vitor, deixa eu te Foi. fazer uma perguntinha. É sobre Platão. A gente falou sobre os dois mundos, Certo. a justiça e o mito da caverna lá. Uhum. Tem alguns pontos que eu acho importante, que é sobre metafísica, que pergunta de Platão. Qual que é a metafísica e tal, que fala do mundo inteligível, essas coisas. E também tem aquela união de Sócrates e Platão. Você acha que não seria interessante explicar sobre isso? Então, a questão da metafísica, ela é justamente o meio que o dualismo da ontológico, que é a divisão do mundo sensível e inteligível, se eu não estou enganado. Isso. Aí, só que tem a perspectiva física, que aí fala que tipo assim, que a verdade ela não muda, mas se ela mudar não é verdade, entendeu? Peraí que tem uma Aí, galera que mas caiu de paraquedas no nosso período agora, que talvez não saibam nem o que é metafísica. Deixa eu só explicar o que é metafísica para quem chegou agora. Gente, existe a física e existe a metafísica. A metafísica estuda o que um ser precisa para ser aquele ser. Por exemplo, o que você precisa para ser bom? O que você precisa para ser humano? O que uma cadeira precisa para ser cadeira? Mas não no sentido físico da coisa, mas sim no sentido transcendente da coisa. Por exemplo, uma cadeira para ser cadeira, ela precisa cumprir o propósito de que dê para sentar nela. E como ela pode cumprir esse propósito? Essa é a ideia da metafísica. Estudar o que o ser precisa ter para ser. Porém, no momento em que uma cadeira é uma cadeira, você sabe que ela é uma cadeira e que você quer estudar a composição daquela cadeira, isso já é o estudo da física. A metafísica é como se fosse uma ciência primeira. É o estudo do que aquilo precisa ter para ser. Então, a metafísica de Platão é, dentre outras coisas, no nosso âmbito jurídico aqui, é o que é preciso ter para ser justo? O que é preciso ter para ser bom? E para Platão, para ser justo, para ser bom, a metafísica de Platão é fazer tudo o que o Vitor falou. Acompanhar
espelhar-se no mundo das ideias, usar a razão, e por aí vai. A metafísica para Aristóteles é isso daqui. Cadê? É isso aqui. Porque tanto que Aristóteles vai dizer que o telos, esse telos aqui do homem, o objetivo final do homem é a eudaimonia, é o bem supremo. Então, a metafísica é o que o homem precisa ter, o que o ser humano precisa ter para atingir o seu telos, o seu objetivo final. Para Platão, é o mundo das ideias, é o uso racional, é a harmonia entre não sei o que lá de quem faz cada coisa na cidade. Para Aristóteles, a eudaimonia é a ética, é a virtude como hábito, é você exercer o ser virtuoso. Então, metafísica é isso, é o que precisa ter para ser ser. Entendeu, Clara? Eu acho que eu respondi sua pergunta, né? Não, é porque eu anotei diferente. Tem um slide do professor que ele tá assim, a concepção da metafísica em Platão, que é a realidade percebida pelos sentidos estável. Você disse que é algo que alguém faz, igual uma cadeira, certo? Alguma coisa assim? Sem Aristóteles. Isso é Aristóteles, isso Não, aí, cara. mas o que eu falei da metafísica não era de Aristóteles, foi de Platão. Uhum. Porque não foi abordado esse assunto no conteúdo de Platão. Aí eu falei, a metafísica em Platão. Tá no slide dele isso? Deixa eu só ver Tá, se eu não falei aham. abobrinha. A Deixa eu dar metafísica mais de slide Platão. aqui. Porque a A metafísica em metafísica de Platão Platão é é realmente esse diferente. exercício. Aqui, ó. Ele é o exercício? Tudo que É o a teoria Vitor das falou. ideias. Ó. Porque a metafísica é o que busca explicar o ser enquanto ser. No nosso caso, a Mas, metafísica é o que busca explicar o que precisa ser para ser bom. E é literalmente isso daqui, ó. não entendi. Então, tipo assim, tudo que o Vitor falou é a metafísica de Platão. Se for para resumir, é mundo sensível, mundo das ideias. Para ser bom, para ser justo, devo buscar o mundo das ideias a todo momento. Não deu para entender? Porque assim, mundo inteligível. Não, você tá falando de sensível. Não, pera, metafísica. Você tá falando do sensível? Eu confundi. A Pera, metafísica é o que o ser precisa ser é o para mundo ser das bom. ideias. É buscar o mundo das ideias. Aí eu já coloquei aonde está a verdade. Então eu tenho que mudar essa Mesma coisa, frase mesma minha. coisa, mesma coisa, mesma coisa. Tá Você colocou doido? Mesma buscar a coisa? verdade? É, É a mesma coisa. entendi. É a mesma coisa, porque para você alcançar a verdade, você tem que estar no mundo inteligível, que é da metafísica, entendeu? De Platão. Sim, agora entendi. Entendi. É porque a verdade só é alcançada Entendeu? no mundo das ideias, entendeu? Então, tipo, tudo que o Vitor falou é a metafísica de Platão. Entendi. Caso eu for esquecendo de alguns termos aí, gente, eu falar alguma coisa errada, vocês vão me dando um toque aí, tá? Porque é muita coisa para lembrar. Às vezes eu acabo esquecendo mesmo, algum termo passa batido, enfim. Vão me dando um toque, qualquer coisa. Aí Aqui, tem um né? conceito de. Isso, parou aí. Aí tem o conceito de justiça para Aristóteles. O que era a justiça? Ele definiu isso em vários, né? Justiça universal, particular e etc. Mas o conceito de justiça mesmo para ele era justiça individual, no caso, era quem era um ser que tinha o hábito de agir bem, era quem possuía uma virtude moral, era quem, por repetidamente agir bem, tenha criado esse hábito, e esse hábito era o essencial para fazer a justiça. E aí, tem esses dois exemplos de justiça aí. Nos slides dele, tem até mais exemplos, mas vamos falar desses daí. Aqui também. Tem outros dois aí. A justiça universal é aquela justiça que ela busca agir conforme a lei. É a justiça que busca o bem comum da sociedade no geral. É aquele cidadão que cumpre as normas. Eu até expliquei isso lá na frente, naquela apresentação do Hudson, né? Que eu dei o exemplo do cidadão com o trânsito, que cumpre as leis não somente pela preocupação de não tomar multa e etc., mas ele cumpre justamente pensando também no outro. Ele pensa no outro, tipo assim, se eu avançar o sinal vermelho aqui, eu posso acabar colidindo com outro carro e eu vou trazer danos para o outro. Portanto, a justiça universal, ou a legalidade, como diz aí, ela é aquela justiça que busca agir conforme a sociedade manda, agir conforme a lei, preocupando principalmente com o bem comum.
Já a justiça particular é aquela justiça entre os particulares, e ela é dividida entre dois. Pode passar aí. É a justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva, gente, é aquela justiça que trabalha muito com a distribuição proporcional. Um exemplo disso seria, por exemplo, e trabalha muito com a questão do mérito. Portanto, quem tem mais mérito ganha mais. Um exemplo prático disso é uma empresa que faz uma bonificação no final do mês. Essa bonificação vai para quem? Vai para o funcionário que produzir mais para a empresa, vai para o funcionário que trabalhar o maior número de horas. Portanto, é uma coisa baseada proporcionalmente pelo mérito. Já a justiça corretiva, ela trabalha com a correção de um desequilíbrio. Por exemplo, eu tenho um carro e eu estou andando pelas ruas e eu colido em outro carro, por conta minha, uma outra pessoa levou um prejuízo. Então, cabe a mim corrigir esse desequilíbrio criado. Portanto, eu pago a indenização dele, eu pago as peças que ele tiver que trocar, enfim, tudo isso para fazer um comum acordo e conseguir novamente essa questão corretiva e igualar novamente um equilíbrio. Pode passar aí. Antes de você avançar, a questão da cota racial, Uhum. no primeiro momento, eu achei que ela entraria aqui, na corretiva. Só que aí o Hudson, e se perguntar na prova, que ele falou disso, né? Ele perguntou sobre isso. Se ele colocar na prova, gente, distributiva é aqui. E por quê? A corretiva diz claramente sobre uma proporção aritmética. Ou seja, é possível calcular o prejuízo, é algo matemático. As cotas raciais não é algo aritmético, matemático. Existe ali uma perda histórica. Não tem como calcular isso. Então, é uma questão de necessidade. É uma questão geométrica. Então, as cotas raciais não são aqui porque não tem como estipular valor da perda que os negros tiveram na escravidão, por exemplo, para as cotas raciais. Então, cota racial é distributiva, por ser geométrico e não aritmético. Não tem como colocar um número específico naquilo ali, nessa perda toda. Beleza? Só caso isso caia na prova. Isso aí, isso prova mais ainda que segue a questão da proporção, né? Porque as cotas, elas estão proporcionais, igual tem cotas para indígenas, para negros, para baixa renda. Então, tudo isso é proporcional, que é o que diz a distributiva. E aí, tem essa questão da justiça natural e legal. A justiça natural, gente, é aquilo que já meio que está imposto como uma norma comum. Por exemplo, eu sei que é errado matar algum inocente. Então, é algo que, independentemente da sociedade que eu vivo, é considerado uma coisa, o quê? Já errada. Já a justiça legal é uma justiça que ela tem muito com base na lei, que é onde muda de país para país, segue bases normativas, conforme a regra. Igual, por exemplo, pegar um exemplo prático, tem países que eles dirigem o carro numa mão contrária que é do Brasil. Para eles, isso lá está correto. Para a gente, isso é uma coisa estranha. Portanto, a justiça natural e legal é justamente essa diferença. Algo que já está imposto dentro da gente e algo que é relativo, que é com base nas leis criadas por humanos. Basicamente isso. Pois é, aí tem as principais diferenças, né? Lembrando que tudo isso que ele falou é a metafísica aristotélica. Se for para resumir, Vitor, se você fosse resumir, se perguntasse na prova o que é a metafísica aristotélica aberta, você tem que resumir. Como você resumiria? Metafísica aristotélica é com base nos experimentos empíricos, né, da questão da análise, da observação dos fatos, da repetição, de buscar as causas para depois promulgar o fim e depois conceituar a questão da justiça, né, que para ele era uma virtude moral e que todos eram dirigidos sobre isso. É a questão mais do que é a verdade para ele. Você acha que uma resposta dizendo que a metafísica aristotélica é ter a virtude como hábito e praticá-la, você acha que essa resposta estaria incompleta? Não acho que estaria certo.
Eu acho que estaria certo. Tipo assim, é uma forma mais resumida, mas é uma forma correta, entendeu? Você tem aí da eudaimonia? Porque o slide aqui não tem. Não falou da eudaimonia. No daimonia, é Você tem. aquela questão daquela vida, do prazer geral da vida, não levando em considerações, por exemplo, a riqueza, o prazer, nem nada. É você ter uma vida plena conforme o seu exercício correto com a sociedade. A eudaimonia é essa questão, não é a vida plena através de riqueza, de desejos, de tentações. É a vida plena exercendo seu papel na sociedade. Resumindo, gente, a eudaimonia é um conceito aristotélico de felicidade. Não Ô, Exatamente. gente, felicidade e baseada eu nos não sei, desejos. Oi? eu não sei se o Hudson falou na sala de aula, mas também tem uma diferença entre Platão e Aristóteles na questão que Platão acreditava que a alma era partida, né? Que a Era alma era o emprego. mundo das ideias e o corpo era o mundo sensível. Já Aristóteles acredita que a alma e o corpo elas são indivisíveis. É um conceito, sim, elas são unidas em uma só. Exatamente. É, Para também tem Platão, essa a alma é diferença aí três. entre eles. Sim, mas ela é três, mas na verdade é três a questão lá porque lá na psicologia a gente falava de outra forma. Mas o Platão dividia em alma e corpo. O Aristóteles ele não dividia, para ele era tudo uma coisa só, era tudo muito baseado, igual o Vitor acabou de falar, naquilo que você vivencia, no empirismo. Exatamente. Aí já vai mudando já lá para o racionalismo cartesiano. O Aristóteles é um pezinho no racionalismo, ele está ali no meio termo. É, isso aí mesmo. É porque é um só, porque enquanto para Platão a verdade ela vinha das ideias do mundo exterior, para Aristóteles a verdade ela estava aqui, mas bastava a gente buscar conhecer ela, né? Através da observação, enfim, que é as causas e etc. Notei isso. Para Platão, alma e corpo separados. Aristóteles, alma e corpo uma coisa só. Aí. Alguém tem alguma dúvida de Aristóteles, gente? Se alguém tiver dúvida, Com complementar. Platão, para a gente poder ir para frente? Perguntem, aproveitem. Alguém não entendeu alguma parte? Quer que explique alguma parte de novo? Por exemplo, eu não entendi a justiça, eu não entendi o que é eudaimonia. Acho que não, Vitor, pode seguir. Laura, Licença. pode falar, fica Você à poderia vontade. repetir de novo sobre eudaimonia? É com o É que eu Vitor. falo, André, ou você fala? Pode ficar à vontade. Então, ó, a eudaimonia era uma questão de uma vida plena, sem levar em consideração riqueza, prazeres e tentações da vida. Então, tipo assim, era uma vida plena, verdadeira, consigo mesmo. É tipo assim, você ser um ser virtuoso que age bem conforme tudo, você ter uma vida não baseada em dinheiro, não baseada nos prazeres que a vida oferece, não baseada em nada. Era uma vida plena, baseada no seu agir bem da sociedade. De você estar bem consigo mesmo fazendo o que faz, entendeu? É uma vida que desconsidera todos os prazeres, a riqueza, tudo. E também eu me recordo que no dia que ele falou sobre isso em aula, ele até deu o exemplo, né, de que às vezes a gente acha que, por exemplo, eu tenho o sonho de comprar uma casa. Aí depois que eu juntei dinheiro para casa, eu realizei meu sonho e estou em felicidade plena. Ele falou que não, que isso também é temporário. É como se a felicidade fosse sempre a gente estar buscando o nosso bem e o bem comum de todos em geral. Isso aí. É a gente nunca se deixar cair por tentações, É por como se dinheiro. a gente nunca tivesse satisfeito. Você entraria nessa Como se a ideia gente nunca também. estivesse A satisfeito. A gente sempre quer eudaimonia, o melhor, quer sempre o bem. a Isso. eudaimonia é a felicidade última, é o bem supremo. Todas as outras Exato. coisas que a gente tem como felicidade, por exemplo, comprar uma casa. A gente até tem isso como felicidade, mas isso não é a felicidade. Isso são meios para atingir o fim último. A casa pode ser um fim. Fiquei felizinho. Só que não é o fim último. A casa é também um meio, ela pode ser um fim. Eu tinha o sonho de ter uma casa, ela é o fim para aquele sonho. Mas ela é meio para um fim último. Então, é por isso que ele disse que fins
são meios. Por quê? Ah, comeu um espetinho, fiquei feliz. É um fim? Não, não, é um fim, ok. Mas não é o fim último, porque o fim último é a eudaimonia. O ficar felizinho é até um fim, mas é também um meio para outro fim. Então, é por isso que ele disse: tem fins que são meios, tem meios que são fins, mas a eudaimonia é só um fim. Porque a eudaimonia é o seu objetivo final, que você provavelmente nunca vai alcançar, mas você vai ter que exercer o hábito de tentar alcançar. E a casa seria um meio, dentre outros vários, para tentar atingir a sua eudaimonia. Correto, Vitor? Acho que sim, tipo assim, entraria nesse sentido, mas eu acho que é o mais relevante é o bem supremo, não levando em consideração tentações, riquezas e prazeres. É você exercer sua vida conforme ela é, tipo assim, você estar satisfeito consigo mesmo, independente do quanto você ganha, de quantos bens você tem e etc. É o prazer da vida, entendeu? Que é o prazer que só a vida pode te dar, desconsiderando todas as outras coisas. Sabe o que eu lembro que o professor tinha falado? Que ele é, tipo assim, você, igual o Vitor falou, é o hábito de viver bem, ser virtuoso. Só que vai ser sempre o meio termo. Eu não lembro se vocês já escutaram ele falando, ele deu um exemplo de coragem. Vocês lembram disso? Que ele Isso fala, foi em virtude moral que a gente explicou é ali, de que é o meio termo. mas Exatamente. é praticamente isso, porque eudaimonia, ela Sim, é alcançada através de virtude e razão. exatamente. Aí é isso. Essa é viver no meio termo. Você tá ali feliz com o que você tem. Isso Sem o aí. excesso das coisas. Isso aí. Entendi, muito obrigada. Pô, é coisa pra Nada. caramba, hein, cara? Não tá nem na metade ainda. Puta É, que mano. pariu. E agora tem Descartes e Hume. Acabou, né, o Platão e Aristóteles aí? Cara, eu acho que acabou. Alguém, pelo amor de Deus, tem alguma anotação aí que a gente ainda não passou por ela? Alguma. Não, Nós eu acho pulamos. que tudo que está aqui nos slides, eu também fiz um resumo aqui, tudo que tá foi falado. Eu Que lembro É. vai que ferrar eu lembrei agora, que tava faltando meio e fim, mas aí acho que eu comentei e deu pra entender o meio e fim. que vai demorar agora é o cogito, as coisas do Descartes, que é muito grande. Então partiu? É, Descartes é bem, bem chatinho mesmo. Aqui, Vitor, no Bom, próximo. isso aí é mais uma questão histórica mesmo. Pode passar. Engano dos sentidos. Ah, tá. Isso aí começa a explicar. Ó, primeiro vamos analisar o contexto histórico da época. Descartes, ele viveu entre 1590 a 1650. Portanto, ele viveu ali no período onde a igreja, ela meio que comandava tudo. Então, todas as ações que aconteciam no mundo eram baseadas em Deus. E ele viveu justamente na transição desse período para a Revolução Científica. Portanto, ele viveu esse momento onde passou-se de ter essa crença toda de que tudo era baseado em Deus e passou-se a usar o raciocínio para a crença das coisas. E o Descartes, ele tinha uma ideia de conhecimento verdadeiro que é muito característica dele. É que tudo deve ser, o conhecimento verdadeiro, ele deve ser único e ele deve ser incontestável. Ou seja, esse conhecimento, ele não pode ser de maneira alguma, de maneira alguma, calma aí, de maneira alguma alguém pode duvidar desse conhecimento. Ele tem que ser incontestável. E ele realizava isso através do método cartesiano. Aí fala um pouco da questão dos enganos do sentido. Na minha anotação aqui, ela está posterior ao método cartesiano. Aí eu explico daqui a pouco, tá? Mas o método cartesiano, ele se baseia em 4 etapas, vamos dizer assim. A primeira dela é a evidência. A evidência é a questão de você aceitar apenas aquilo que for claro, que for nítido. Um exemplo, essa parte é bem mais complicada de entender, tá, gente? É uma parte bem chata, essas questões de Descartes e de Hume. Mas eu vou tentar explicar com exemplos para que tente ficar mais claro. Então, essa questão da evidência é aquilo de você pegar alguma coisa que é clara e nítida. Um exemplo.
tem um triângulo. Um triângulo tem 3 lados e a soma dos seus ângulos internos ela é 180. Independentemente se ele é um triângulo retângulo, octângulo, etc. Independente das mais formas, variações de triângulo, ela sempre vai ser 180. Então é algo que é claro, é algo que eu sei que acontece, é algo que não vai mudar independente da sua posição, da sua forma, do seu projeto. Então a evidência ela seria pegar esse tipo. Aí o próximo passo seria análise. A análise seria meio que dividir o problema em etapas. Tipo assim, ó, eu tenho um problema muito grande, mas eu vou fazer um apalpamento desse problema e pegar e separar nas partes mais simples, no meio termo e nas partes mais complexas. Para daí, na terceira fase, que é a fase da síntese, eu ir resolvendo esses problemas conforme for relatado. Então, tipo assim, ó, eu resolvo primeiro os mais fáceis e vou até o mais complexo. E por último, a gente iria fazer a enumeração. A enumeração, ela seria aquela parte da revisão total, em que você, tipo assim, não poderia deixar nenhum erro passar, porque essa sua forma de conhecimento, essa verdade formada pelo plano cartesiano, pelo método cartesiano, ela seria uma verdade única, uma verdade universal, a verdade verdadeira, aquela que ninguém pode duvidar da mesma. Entendeu? É bem complicado de entender isso, mas segue mais ou menos essa ideia. Aí, Descartes falava também muito da dúvida metódica. O que seria essa dúvida? Descartes, galera, ele questionava de tudo. Ele questionava dos sentidos, ele questionava da realidade, ele às vezes falava que tem uma mente maligna controlando a gente, ou a gente está vivendo no sonho. Então ele tinha essa característica de duvidar de tudo, que tudo poderia ser falso. E aí tem a parte do cogito, que é um dos pontos mais importantes. Acho que pode passar aí, André. Isso daí foi mais ou menos o que eu... Ah, tá, o cogito, isso aí mesmo. O cogito, gente, é uma questão, tipo assim, ele duvidava de tudo, certo? Mas aí teve um dia que ele percebeu que se ele percebeu o seguinte, olha, se eu duvido de tudo, significa que eu penso. Se eu tenho dúvida, eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Portanto, essa questão para ele seria a primeira verdade absoluta. Absoluta Certo? não. Essa aqui. O quê? Não pode escrever absoluta na prova. Não é absoluta. É uma verdade incontestável. Pro Hudson Ele tem falou muita isso? diferença. Tem. Ah, então beleza. Então beleza, é porque a minha anotação estava absoluta. Mas, portanto, essa questão dele duvidar de tudo, mas aí ele chegou nesse raciocínio que se ele duvida, ele pensa, e se pensa, ele existe, é a primeira verdade incontestável, né? Que você falou. Isso. Seria essa primeira tipo de verdade. Se mais alguém quiser complementar sobre essa parte do cogito, gente, souber mais alguma coisa, na minha anotação ela tá assim, que é tipo assim, ele tentar achar as brechas das dúvidas e procurar as verdades, entendeu? Através do método cartesiano dele. Se alguém quiser complementar alguma coisa nessa parte, senão eu vou pular aqui para dualismo cartesiano. No caso, o método cartesiano tem 4 regras, né? Isso. Não A aceitar nada evidência. sem evidência, Isso. dividir o Análise. problema complexo, Isso. começar pelos problemas mais simples e no final revisar tudo. Isso, exatamente. Isso Que é é a o questão. método cartesiano? Isso aí. É o método mais seguro para alcançar a verdade. É o método que, a partir do momento que você termina esse método, você consegue aquela verdade universal, incontestável. Entendeu? Sim, senhor. Se alguém não estiver entendendo, a gente pode falar também que a gente tenta dar um jeito. Pode passar isso aí também. Ninguém tem nada para acrescentar em cogito, não? Porque, como eu disse, só tenho anotado isso aqui. Calma que eu estou absorvendo. Acho que eu entendi. Aí ele fala de ideias inatas. Ideias inatas, gente, são aquelas ideias que já nascem com a gente. Por exemplo, exemplo de uma ideia inata, a ideia de Deus. A gente nasceu, tipo assim, por questões de passado ou por alguma questão, a gente já nasce sabendo quem é Deus, o que ele faz, quem ele foi.
Para ele, essa ideia, ela vem antes do nosso nascimento. Ideias que já nascem com a gente. Ela não vem do sentido, essas ideias. Ela vem da razão. Portanto, é uma ideia que traz justamente essa perspectiva de nascer com ela. Isso é Essa é importante uma. porque em Hume ele não vai acreditar É, nisso. é São isso os que eu ia falar, é principais isso que eu ia pontos de falar. diferença. É isso que eu ia falar. Mas, Essa é a é, característica principal diferença principal entre Hume e Descartes. Para o Descartes, a gente tem ideias inatas. Para o Hume, a gente nasce uma folha em branco. exatamente. E a gente explica lá. Pode passar aí. Certo. O dualismo cartesiano. Ele dizia que é o seguinte, gente. A realidade, ela é meio que dividida em duas. Primeira, a realidade da mente e a realidade do corpo. A realidade da mente, ou o res cogitans, ela seria aquela realidade do pensamento, da consciência. Já a realidade do corpo, ela seria aquela realidade de extensão física e de matéria. Vamos pegar um exemplo. Um corredor indo fazer uma maratona. Antes dele entrar na maratona, ele tem aquele nervosismo, ele tem aquela ansiedade. Isso vai ser o quê? Vai ser coisa da mente dele. Vai ser a sua consciência e os seus pensamentos. Já enquanto ele estiver fazendo a maratona, o seu desgaste físico, o seu suor, enfim, tudo que ele sofrer ali vai ser algo do corpo, porque vai estar sendo a extensão física da coisa, da matéria. Entendeu? E é importante entender também que a mente é diferente de corpo, mas elas têm ligação. Por exemplo, se o cara entra na maratona nervoso, o corpo dele pode responder por isso de alguma forma, né? Tipo, ele vai começar a tremer, vai começar a tentar passar mal, ansiedade, enfim. Ou seja, então a mente ela pode levar extensões para o corpo, assim como o corpo pode levar para a mente. Igual uma pessoa tem um dia muito cansativo. Vamos supor que ela trabalhou o dia inteiro, andou, ela vai chegar em casa, o corpo dela vai ter cansado, que ele vai ter sofrido isso de forma física, mas a mente dele vai ser afetada também, porque o seu pensamento e consciência foi influenciado pelas ações do físico. Entendeu? Então, eles são diferentes, mas uma coisa tem a ver com a outra. Cara, eu Então eu panguei posso lá no notar, início. eu Eu ia posso Oi? fazer a notar mesma então pergunta pro Raul. que, ô, Vitor, então eu posso Oi. notar o seguinte, que Hum. tanto o dualismo da mente e do corpo, um influencia o outro. Sim, eles são diferentes, mas um pode influenciar o outro. Mais o da mente é a questão do pensamento e da consciência, e o do corpo é o físico, a extensão física da coisa. No caso da maratona, o res cogitans seria decidir fazer a maratona que você falou? Não, seria meio que aquela ansiedade. É igual, vamos pegar o Ah, exemplo da prova. Por exemplo, antes da prova a gente sempre fica ansioso, nervoso. Isso é a nossa consciência, os nossos pensamentos. Agora, quando a gente estiver fazendo a prova, isso é um exemplo melhor ainda o da prova, porque quando a gente for fazer a prova, lá vai ser extensão física, vai ser a gente fazendo pelo manualmente, enfim, escrevendo e etc. E um exemplo do que a mente pode influenciar o corpo é igual. Tem gente que quando fica nervoso, a mão começa a tremer. É uma associação entre a mente e o corpo. A sua mão está tremendo por conta da sua consciência, do seu nervosismo, da sua ansiedade, etc. Entendeu? Mais alguém ou tem menos? anotação de algum exemplo que o Hudson deu sobre isso? Essas questões assim, é sempre bom pegar uns exemplos mesmo. Porque é muito complexozinho, é bem chatinho essas coisas de Humes e É Descartes, porque, principalmente. tipo, se ele tiver dado um exemplo, pode ser que ele coloque na prova o mesmo exemplo que Na ele deu. prova, né? Alguém tem um exemplo que ele deu sobre isso aí? Em nome de Jesus. Deixa eu O ver quem negócio é tá que eu me aqui. recordo que ele explica isso naquele slide que ele passou e, tipo assim, ele só vai explicando e eu, por exemplo, não anoto nada, mano. Eu também não anoto nada, cara. Zero, não dá pra Foda, nada. anotar nada dele. Nada. Eu sei que a Maria Clara tem tudo anotado no caderno, mas ela não tá aqui. Ô, Clara, você não tem essa anotação aí, não? Do resto cogitans? Tenho não, dessa não. Podia ver com a Laila depois se ela tem pra ela compartilhar no grupo lá com a gente. A Laila também escreve tudo. Você quer... Na dele foi corrida. Eu acho que quase ninguém conseguiu anotar nada, porque ele falava extremamente rápido. Eu, particularmente, nas minhas anotações, não tem nada de divergente do que vocês estão falando. Pelo contrário, a maioria das coisas que vocês estão falando eu nem tenho anotado, nem A lembro minha de ter visto também. isso.
Eu tô Esse achando res até que eu não cogitans, você não tem estava nas nada aí, não, aulas, estou Letícia? apavorada. Oi? Esse res cogitans e esse res extenso, você não tem nada anotado aí, não? Nada, Não, nada esse eu sobre também isso. não tenho. É só esse assunto que não bateu. Eu não lembro dele falando isso. Não, Hum, ele falou sobre pensar, sobre ficar ansioso, sobre o que a nossa mente cria da realidade, o que aqui que algumas ideias são extensões, cópias da mente lá, que não sei o quê, aquela coisa toda. Então, a única coisa que eu anotei aqui a lápis, que acredito que foi algo que ele falou, mas é bem superficial, que fala assim, que ele vai duvidando o tempo todo como um looping, mas ele sabe que existe algo além das dúvidas e não o deixa ficar sossegado. Aí ele citou que Deus talvez seja algo que está além da verdade no plano da metafísica, mas eu não sei o elo que ele fez com isso, entendeu? Porque são anotações aleatórias. Ele só fala coisa Aí ele aleatória, fala vamos que o falar a erro verdade, né? humano, Ele fala muita que coisa o erro aleatória. humano É, o então. erro humano para ele seria que, apesar de duvidar e duvidar, ele tem uma razão limitada. Ou seja, uma hora, por mais que ele questione e continue fazendo isso, em algum momento isso será finito. Foi a única coisa que eu anotei. Eu também aqui, a minha anotação completa da aula é isso também. E a metafísica de Descartes, ela é racional. A metafísica o ser, o que o ser precisa ter para ser de Descartes é o racionalismo. Isso aí. Aqui, ó, as ideias são cópias enfraquecidas das impressões da mente. Você Ah, não, não mas isso lembra aí é em Hume. exatamente da dor do machucado. Isso é em Hume, André. Ah, é? É em Hume. Isso aí é impressão e ideias, se eu não me engano. Alguém pode dar uma. Eu Obrigado. tô com o Descartes aqui. Eu tenho quase certeza, tá? Depois qualquer coisa eu confiro Tá. aí. Então vamos continuar então do jeito que dá, né? Agora parou aonde? Vai virar de um pro Já, outro agora. já tava falando de Hume, mas tem É, algumas coisas importantes aqui que não tem no slide que eu vou dar uma abordada. Ó, para ele, Descartes ele acreditava na existência de Deus, porque para ele a gente tinha a ideia de perfeição, mas todos nós somos imperfeitos. Portanto, a perfeição só tem sentido a perfeição vir de um ser perfeito, que seria Deus. Entendeu? É uma coisa que deu aqui como muito importante nas anotações que eu fiz. Então, porque Deus, nós ele somos garante que todo conhecimento imperfeitos. pode ser verdadeiro. Porque nós somos imperfeitos e a gente tem a ideia de um ser perfeito. Na verdade, a gente tem a ideia do perfeito. Isso só pode vir de Deus. Isso só pode vir de um ser que é perfeito, no caso, Deus. deixa eu ver se eu entendi, então. Deus seria uma das verdades incontestáveis de Descartes? Sim, por conta de justamente dos métodos dele. Ah, entendi. Tá, minhas anotações aqui. Deus garante que o conhecimento pode ser verdadeiro. Sem Deus, tudo poderia ser ilusão. Tem mais alguma coisa? Não, acho que não. Pode passar para Alguém Hume. lembra de alguma coisa? Tem anotação aí de alguma coisa específica? Tem aqueles negócios do sonho, do Ah, é um ser gênio, maligno. maligno? Eu ia falar do gênio também. Aqui, ó. Ah, tá. Isso daí é da dúvida metódica que eu tinha explicado. Que, tipo assim, ele duvidava de tudo. Ele duvidava que, tipo assim, o mundo era real. Ele imaginava de que o mundo era governado por um ser maligno, ou que a gente vivia numa encenação, ou de que a gente era enganado pelos nossos sentidos, que a gente vivia num sonho. Se enquadrou em dúvida metódica. Eu tenho um aluno que já leu o Discurso do Método, que é o livrinho do. Livrinho não, né? O livro do Descartes. E eu pedi para esse aluno, ele é da terceira série, então a gente está na faculdade também. Eu pedi para ele me explicar o que o livro fala. E a explicação dele foi perfeita. Ele me disse que no livro ele começa a questionar o que pode ser verdade nessa história. E aí ele imagina, e se tivesse um capitão que controla tudo e cria ilusões? E se a gente vivesse no mundo desse capitão? O que a gente poderia pensar que é verdade? Porque tudo que a gente vê, sente, tudo que a gente toca, gosto, tudo
poderia ser mera criação desse gênio maligno. É Então, isso aí. tudo pode ser mentira, porque imagina se tudo é uma ilusão. Vocês já assistiram Matrix? Já assistiu Matrix, Vitor? Já assisti já. Pois então, em Matrix, se você vive na Matrix, o que é ali que você pode pensar que é verdade? Nada. A É. única coisa que você pode ter certeza dentro de Matrix é que você existe, mesmo que você não esteja ali. A sua mente está ali, tem que estar ali, porque se existe a possibilidade de duvidar, significa que você existe. Então, esse gênio maligno seria Matrix. É basicamente isso aí mesmo, essa associação perfeita aí. Eu lembro nessa aula, achei muito engraçado. Porque teve, como que fala? A missa, né? Daquele corpo no mesmo dia, na quinta-feira. Aí eu subi falando assim, nossa, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Aí ele também falou que nem a morte a gente tem certeza mais, que não sei o quê. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, É esse verdade. Hudson, Nem ele é da muito morte a gente complicado. tem certeza. É, Vai que a gente morre e só reseta e não acabou. É. É isso que ele tem isso. Bora, então, Hilme. O último. A Pode passar mente isso como aí, tela em Hein? branco. Eu acho que foi. Vocês lembram? Eu não lembro se foi no Descartes ou se foi no Hume que ele deu o exemplo do dia nascer também. De quê? Vocês lembram disso? de que cortou seu áudio. Ele deu o exemplo de que a gente, no nosso dia a dia, ele perguntou: a gente, você acha que o dia vai nascer amanhã? O Isso sol é vai em nascer Hume. amanhã? Isso é em Hume. É Hume. Aí, Hume, eu achava que era no Descartes ainda. Pode passar isso aí. Aí fala mais ou menos a questão histórica, né? Porque Hume, ele vive no iluminismo. Então, ele surge como crítica ao racionalismo de Descartes. Porque Hume, ele desconfiava da razão. Hume, ele acreditava nas experiências. Para ele, todo conhecimento ele vem da experiência. Não existe na mente nada antes de ser existido. Aí pode passar aí. O Hudson gosta desse termo aqui, ó, a priori. Ele sempre fala isso. Nenhum conceito jurídico ou filosófico existe a priori. Ou seja, não tem, a razão não pode criar nada. A única coisa que pode Isso, criar é a experiência. exatamente. Tudo é baseado na experiência. Ah, tá. Isso daí é o que você tinha falado lá da questão das experiências e da cópia das impressões. Isso aqui eu vou usar um exemplo prático também. Primeiro, o Hume ele divide a mente em duas. Nas impressões. O que seriam as impressões? Seriam as experiências diretas, as experiências que você sente, a dor ali no momento. E o que seria as ideias? Seria a cópia das impressões, porém mais fraca, ou de uma forma mais fraca. Eu vou pegar um exemplo pessoal meu, mas eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso, ou a grande maioria. Quando eu era pequeno, eu tomava um remédio muito ruim. Tipo assim, muito ruim, um xarope de cereja. E toda vez que eu tomava, eu vomitava. Na época, isso para mim era impressão. Era a minha experiência direta com aquilo. E isso me causava a questão do desconforto, no caso, o meu enjoo. Hoje em dia, eu falando nisso, eu tenho a ideia, ou seja, eu tenho a cópia de como isso foi. E isso me causa sensações mais fracas. Tipo assim, só de eu falar, eu já fico meio com aquele enjoozinho, entendeu? É a associação dessas coisas. Ou igual o Hudson falou do exemplo de um acidente. Você quebra, sei lá, a perna. Na hora foi muita dor e tal, você sentiu isso diretamente. Mas depois, quando você pensa nisso, é uma cópia do que aconteceu, porém muito mais fraco. Você fala, ó, quebrei a perna, na hora já vem um incômodozinho, entendeu? Essa seria a principal relação entre uma e outra. Mas isso só se resume a danos físicos, certo? Não danos físicos, por exemplo, Sensoriais. calor. É, isso aí. Sensoriais em geral. Através dos sentidos. Tudo que envolve os sentidos, audição, visão, tato, paladar, entendeu? É igual outro exemplo seria de botar a mão no espinho. Na hora dói, é uma ação direta. Depois, quando você lembra, é uma cópia dessa ação. Você ainda sente aquele incômodozinho, aquele belisquinho na mão, entendeu? Mas não é tão quanto
foi na impressão, que foi a questão direta. Então, por causa dele ter a sua ideia, talvez ele esteja até falando abobrinha. Dele ter a ideia daquilo, foi causado uma dor física que gerou a lembrança nele. Porque eu lembro que ele falou que essa ideia seria a lembrança daquela ocasião. Sim, é isso aí. Só É que igual não eu falei do consegue exemplo do lembrar com tanta remédio. intensidade. É, com menos intensidade. É igual eu falei do remédio. O remédio, ele me causa uma lembrança leve da ocasião que eu tive, entendeu? Tipo, na ocasião direta, eu passava mal, vomitava. A minha lembrança, eu fico só com, tipo, um embrulho no estômago, por exemplo. É a cópia da impressão de maneira fraca. Entendeu, mais ou menos? Entendi. Beleza. Qualquer coisa, gente, vocês perguntem, tá? Caso eu tenha falando alguma coisa errada também, não sei. Que é muita coisa, tá? Nossa, é muita coisa. Pode passar aí. Ah, tá. Essa é uma questão também bem chata, tá, gente? Crítica à causalidade. Eu vou dar uma ideia, um exemplo prático e depois eu vou explicando. Vamos pegar duas coisas que acontecem ao mesmo tempo: um raio e um trovão. A gente já tem a prática de ver isso acontecendo repetidamente, quer dizer, a ideia de que se vem um raio, logo depois em seguida vai vir um trovão. Mas Hume, ele questionava exatamente isso. Ele meio que destrói a ideia de causa e efeito. Por exemplo, não é porque veio um raio antes que vai vir um trovão. Tipo assim, não é por causa que veio um raio antes que vai vir um trovão. Entendeu? Portanto, essa causa, ela é relativa e a gente só associa ela por excessivas repetições. Deu para pegar mais ou menos? Um outro exemplo seria, por exemplo, uma pessoa que não estuda e vai mal na prova. Dá para eu dizer que a pessoa foi mal na prova porque ela não estudou? Tipo, uma coisa leva a outra? Pode ser que sim, mas eu não tenho uma certeza absoluta disso. Não tem como eu cravar, ó, a pessoa foi mal na prova porque ela não estudou. Pode ser por outra coisa. Mas de tanta gente ouvir isso, né, em exemplos de sala, acontecer mesmo na realidade, a gente já tem essa ideia de que, ó, não estudou, não vai bem na prova. Mas isso não é a causa da realidade, ela não é uma verdade absoluta sobre outra coisa. É basicamente não ter um sentido concreto na relação de causa e efeito. Ele É diz que não é basicamente isso. possível perceber. Assim, ele diz que não é porque aconteceu uma coisa que vai acontecer outra. A gente entende que vai acontecer outra por conta de que a gente viu isso acontecer repetidas vezes. É igual o exemplo que eu falei do cara, não estudou, vai mal na prova. A causa da pessoa ter ido mal na prova foi porque ela estudou? Portanto, a gente ouvir esse termo e tal, a gente define como sim. Mas isso não é uma verdade absoluta. Eu não tenho certeza absoluta de que a pessoa foi mal na prova porque ela não estudou. Pegou É só mais ou uma menos a ideia? construção que a mente faz, né? Não um fato observável. Isso. A crítica à causalidade é o do Sol, que acho que foi a Vivian que perguntou. Quem garante que o Sol vai nascer amanhã? A gente só acostumou de ver ele todo dia, entendeu? Ah, Questão. Então é duvidar do senso comum, no caso. É esse negócio, tipo, exemplo, igual ele falou, a gente, exemplo, escutou da nossa avó que quando cai um raio vem um trovão. Entendeu? A gente estudava isso na escola, então isso é uma coisa que foi botada na nossa cabeça. Mas não significa que ela seja uma verdade absoluta. Exatamente. Entendeu? ele Já diz. deu para pegar mais Porque, ou menos? É assim, o que complexa eu essa tava me parte. pegando é isso daqui, ó. Não um fato observável. Ou seja, a gente não consegue observar a causalidade. A gente só consegue observar uma coisa que acontece depois da outra. É basicamente isso. É porque, na realidade, você não vê a causa. Tipo assim, igual um raio cai e vem um trovão, você não vê a causa daquilo acontecer. Você só vê a sucessão Entendeu? cronológica dos acontecimentos. Isso, exatamente. Você só vê o que meio que te contaram sempre, que quando cai um raio, logo após em seguida vem um trovão. E o Hume, ele questiona isso. Pô, mas será que o trovão ele vem por causa do raio? Não, é uma certeza absoluta, entendeu? Hume é o mais chatinho, gente.
Aí tem essa construção do hábito, que essa questão do sol, por exemplo, ela entra nisso daí também. O hábito, gente, é praticamente o que a gente viu também, acho que em Aristóteles, né? Que era o hábito de um ser virtuoso que tinha o hábito de agir bem. Aqui é praticamente a mesma coisa. O hábito é aquilo que é construído quando você repete. Você vai repetindo uma coisa e isso vai se tornando algo natural para você. Já como citar um exemplo do sol, vou citar um exemplo, por exemplo, o hábito da leitura. Você não, tipo assim, você não nasceu e falou, eu gosto de ler. Você começou a ler e tal, aí você vai pegando gosto. Isso é uma certeza, por exemplo, é uma certeza que todo dia a pessoa que tem o hábito de leitura vai ler? Não, não é uma certeza. Pode acontecer alguma coisa no outro dia, ela vai estudar, trabalhar, enfim. Mas é algo que provavelmente irá acontecer, entendeu? Então, o hábito é justamente essa criação da repetição de alguma coisa, que você espera que isso continue. E esse hábito é a forma que o ser humano constrói conhecimento. Ó, botando no exemplo do sol agora. Um exemplo desse daí. O sol sempre nasceu na manhã, certo? Então ele nascerá amanhã? É o hábito. Mas isso é incerto. Pode ser que aconteça alguma coisa. É o que eu falei do hábito de leitura. Pô, você tem o hábito de ler todo dia, mas pode ser que amanhã você não leia. Então é uma coisa incerta de se acontecer. O hábito, ele é justamente a prática de repetições de alguma tarefa que você espera que continue. Mas também não é nada afirmado. Você só tem aquela crença maior que vai continuar justamente pelo fato de ser um hábito. Entendeu? Aham. Acabando de escrever. Pode pular pro próximo? Só acabar aqui. Pode. Acho que já está acabando já. Absolutas. As ideias e fatos é o que a gente falou das impressões e das ideias, é praticamente acho que é a mesma coisa, né? Ou não? Deixa eu dar uma olhada. Não. Verdades universais. As Verdades. ideias é quando é algo tipo lógico. 2 mais 2 é 4, triângulo, tem 3 lados, entendeu? E o fato é quando você, igual também o exemplo do sol, é a mesma coisa praticamente. Isso. Só que a ideia é quando é uma certeza absoluta e a outra, tipo, é uma probabilidade, igual tá escrito aí no slide. Tá, é a relação de verdade universal e a probabilidade, né? Essa parte aí eu confesso que eu não tinha visto, não. Isso. Aí entra também muito, igual, acho que foi o André que falou, Uhum. o Hudson, ele gosta muito de falar a frase a priori, a posteriori, entendeu? É questão, isso aí aborda esses dois sentidos também. Igual, a relação de ideias é um conhecimento a priori, de certeza absoluta. Já, de fato, é conhecimento a posteriori, entendeu? Que é a probabilidade. É isso. Não Entendi. entendi. Por que a ideia é a priori? Olha, é porque depende totalmente da experiência, entendeu? Do mundo físico. Aí, quando é a posteriori, é porque é puramente lógico. Porque precisou de dedução. A posteriori. É, Isso, eu tipo, entendi. depende da experiência e do mundo físico, do que você vê. Igual falou do sol, entendeu? O sol nasce todos os dias. Nasceu, né? Vamos falar assim, nasceu todos os dias. Mas quem garante que ele vai nascer amanhã? Isso é a posteriori. Aí, agora, a relação de ideias é a priori, que é quando é lógico, vai acontecer. 2 mais 2 é 4, um triângulo tem 3 lados, essas coisas, entendeu? Entendi. Agora entendi. É que eu pesquisei aqui, a ideia baseia-se no princípio da não contradição, sendo verdades a priori, que é igual a Clara falou, e a questão do fato é o contrário de qualquer questão de fato é possível, pois não implica em contradição, e são, portanto, a posteriori. Pô, legal, isso aí eu não tinha visto.
essa questão aí do fatos e ideias. Não estava aqui nas minhas anotações. Eu tenho a anotação do que o Hudson falou lá na aula, do a priori e a posteriori. O que ele disse? Do a priori, ele diz que a racionalista ela já está lá, antes da minha experiência. E o a posteriori é empirista. Não consigo associar sem ter a experiência. Uma é do Entendi. Descartes, a outra é do Hume. É, isso aí. Já acabou aí já, Hume, no slide? Acho, não sei. Sim. Não acabou, não. Tem aquele É, negócio então. do papel da memória. Não, pera. Ceticismo e moral falta para mim aqui. Tem, que fala também a percepção meramente da mente, o papel da memória, da imaginação. Teve até aquele caso que ele conversou com. Qual é o nome? Que falou. Ai, gente, eu esqueci o nome dele. O que tem. Eu esqueci o nome dele, não vou conseguir falar. Sobre ele não conseguir. Tipo, ele ficou cego depois dos 15 o anos, Philip. mas ele sonha. Isso. Isso. Tipo, ele Entendi. o que ele já viveu. Aí vai muito essa outra parte também que vocês não falaram. Ó, a para mim, percepção falta também. ceticismo e moral. Para mim, aqui na minha anotação. Aí qualquer O coisa, se slide faltar do alguma Hudson coisa, foi feito pelo notebook LM também. foi. Eu tô abrindo aqui o slide do Hudson. Onde tá isso? É aqui? É esse o papel da imaginação. Sabe? Um pouquinho. Pode voltar lá para o da imaginação. Nossa, gente, o que é contiguidade, semelhança? Tem muita coisa que Eu acho alguma coisa que sei. desnecessária. Então. Aprofundar mais, entendeu? Essas coisas. Eu tenho quase certeza que ele nem revisa esses slides que ele passa pra gente. Porque é uns negócios assim, Ele muito só nada a pede ver, mano. os trem faz aí e manda. Ele só dá o comando e joga lá no portal e é isso aí. Nem posso postar essa aula no Facebook. Vai que o Alfredo ver. Esses dias ele viu. Não, pior que é verdade, né, mano? Essa aqui eu não vou postar, não. Ó, eu vou falar. Se não me engano, chegou a terminar. A Ana falou aqui, comentou aqui que, se ela não tá enganada, ele não chegou a terminar Hume. Pois aí, eu não lembro, porque as aulas dele não consigo entender nada. Eu meio que pego tudo de fora. Quem prestou atenção aí, sabe? Até onde ele parou? Gente, Foi no a slide da memória mesmo, da mente, papel da memória. Eu só lembro dele falando também até a parte do Felipe. Acho que ele até perguntou ele se ele sonhava com o rosto das pessoas, ele falava que ele via borrões. Isso aí, se eu não me engano, entra em folha em branco, naquela imagem, naquela coisa que ele deu. Que a gente nasce uma folha em branco. Mas na verdade, eu acho que não entra em folha em branco, porque ele quis, o Hudson, ele usou muito, exemplo, o Philip, ele ficou cego, se eu não me engano, depois dos 15 anos. Tudo que ele viveu antes disso, ele tem no sonho, porque a memória dele gravou aquilo, entendeu? Aí eu acho que acho que do papel em branco, né, quando é experiência, quando a pessoa ela tem experiência e tal, aí vai formando ela, entendeu? Aí quando é o do Philip, é da memória mesmo, porque aí, exemplo, ele falou que ele casou com a mulher dele quando ele já era cego, ele não enxergava nada. Ele falou que ele não consegue sonhar com o rosto da mulher dele, apenas com a voz, entendeu? Sim. Isso daqui, eu acho que essa parte aí faz parte da questão do eu para Hume, que o eu ele é construído de acordo com as experiências que a pessoa tem, de acordo com que ela vai vivendo, e ele vai mudando, igual o meu eu de 5 anos atrás era diferente do meu eu hoje. É algo que é baseado muito nas suas experiências que você vai tendo durante a vida. Mas ele fala quando é das folhas em branco.
Não? Então, porque você nasce com uma folha em branco, você não tem nada quando você nasce. Você é Isso, moldado pelas suas experiências, entendeu? exatamente. Mas quando a menina tinha falado da folha em branco, eu acho que eu dei a opinião achando que não era em questão ao Felipe. Eu acho que quando fala do Felipe é questão de memória. Olha, eu tenho que ele falou da mente. Quando nascemos, nossa mente está zerada. Somos uma folha em branco. Mas Quanto mais sensações que a gente passar pelos nossos sentidos, a gente vai melhorar nossos sentidos. a gente amadurece com as nossas experiências da vida. Encaixa nos dois, na verdade. É. Entendeu? Só que aí também quando eu falo da percepção, é quando você imagina. Exemplo, eu nunca vi um cavalo com asas, mas você consegue Isso. imaginar, porque em algum momento você viu algum trem fictício, ou não sei, entendeu? Quando fala da mente, fala da imaginação. Aí ele fala disso, aí depois parte para o papel, que é a sensação forte, que é aquela impressão nítida que a gente lembra muito, entendeu? E aquela Fala sensação aqui, ó. Aqui fala fraca, disso. É. que é quando logo, tipo, exemplo, vamos falar alguma coisa que a gente estudou que a gente quase não lembrou porque não teve grande impacto. É exatamente, praticamente isso, entendeu? Quando fala da mente, fala mais de imaginação, de experiência, do que você consegue imaginar, alguma coisa assim. A minha opinião é essa. Tá certo, eu acho. Eu Hume é o também mais acho, mas eu não dificilzinho de consigo dar todos. certeza. Pois é. Foi O que foda. eu tenho a mais de Hume aqui é a questão de ceticismo dele, que ele fala que, tipo assim, não existe nenhum um conhecimento universal, verdadeiro, que é aquela questão também que vai em contra Descartes, que Descartes, ele falava que existia aquela verdade, a verdade universal. Para Hume, não. Hume, ele discordava. Não existia um conhecimento seguro. Então, ele era um cara que era um cético moderado. Tudo que a gente passa é baseado em experiências, em probabilidades e em costumes. Não dá para nada ter certeza, não dá para a gente ter uma certeza real de que aquilo é a verdade. Portanto, para Hume, ele desacreditava da verdade universal. E por último aqui que eu tenho de Hume é a questão de moral para ele, que moral não vem da razão para ele. A moral é justamente essa adquirida com os sentimentos, por exemplo, a moral é a gente, por exemplo, passar na rua, ver uma pessoa passando fome e sentir empatia pelaquela pessoa, da gente ter aquele sentimento de querer ajudar ela. A moral não vem, portanto, da razão, ela vem com base nos nossos costumes, nas nossas práticas do dia a dia, na nossa criação, na nossa empatia, no amor e etc. E a É o moral que eu para tenho de Descartes? Hume. Para Descartes, eu não sei se ele trabalha muito com esse conceito de moral, Ah, tá. mas deixa eu ver aqui, que é Pesquisei. muita coisa, talvez eu possa ter me perdido. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Racionalismo, ideias inatas, critério de verdade. Acho que não. Se alguém souber aí, acho que não. Deixa eu ver, moral para Descartes. Ela tá ligada à razão. É o que a Ana falou, que é o que difere também. Porque para Descartes é tudo baseado na verdade absoluta. E para Hume é baseado nas questões das experiências, né, da verdade relativa, que não existe uma verdade absoluta. Na verdade, é o oposto à outra. Se um diz que não vem da razão, a moral, o outro fala que vem da razão, da verdade absoluta. Eu acho que é isso. Eu acho que acabou, né? Igual agora. Agora acabou. E a Kátia, galera? Vamos encerrar ou vocês querem falar da Kátia também? Mano, da Kátia eu não sei absolutamente nada ainda, mano. Tô até meio perdido de como começar a estudar pra matéria dela, mano. Eu espero que caia como que se torne um juiz, pelo amor de Deus. A única coisa que eu lembro da aula dela é isso, como se torna juiz.
Sim, e Ela fato, falou e o que vai curioso colocar uma também, questão aberta. como assim? Ela falou qual vai ser a questão aberta Como? da prova dela. Ela falou. Questão aberta, como assim? É A questão de discursiva, né? escrever, a discursiva, ela falou qual é. Eu tô procurando aqui que eu vou passar para vocês. Eu anotei. Anotei, eu mandei para Ana Luísa. A que ela falou na aula qual que ia ser a questão aberta da prova dela, sobre o quê. Eu anotei. Ela tem slide no portal que seja, Tem, tipo, estudável? tem. Ah, Eu então também é acredito mais de que, boa. eu acredito que a prova dela vai ser mais difícil que a do Hudson. Eu também acho, tá, mano? Todo mundo Porque. falou que a prova dela é muito difícil, Pois é. porque ela usa palavras complicadas, essas coisas. Cara, ela falou que questão que eu não tenho aqui. A do Hudson, ela é muita coisa, a matéria dele é muita coisa. É essa que é a parada. Eu acredito que a gente podia pedir para o Hudson ir um pouco mais devagar nas aulas dele, porque é muito conteúdo. Eu, particularmente, mano, me lembro de poucas coisas assim do que ele explicou sobre tudo isso que a gente falou hoje. Eu me lembro de raríssimas exceções de alguns tópicos eu tenho alguma recordação. Ele fala muito rápido e, tipo assim, eu acho, na minha opinião, ele fala de uma maneira mais complexa do que deveria ser, entendeu? Ele poderia explicar uma coisa de uma forma mais didática e ele explica de uma forma que meio que só ele entende, mano. Uma linguagem que só ele que sabe, entendeu? O meu medo é na prova dele, ele usar essa forma mais difícil de falar lá nas questões e a gente ter aprendido de forma mais fácil. Teve um negócio que Pois é. você mandou que tem muitas palavras difíceis, que ainda eu acho que é sobre. Pera, deixa eu achar aqui na minha anotação. Calma, que é muita coisa. Ah, tá. É sobre hábito, prudência, animal político, que é tudo nome diferente, aquele PDF. Que Pois é ethos, nessas coisas, zoom, poliqueton, sei lá como é que fala É do isso. Aristóteles. É, é É muito isso aí. difícil. Mas, tipo assim, igual, pelo menos no ensino médio e no Enem, as questões de filosofia é muita coisa, mas nas alternativas que tem, dá para ter uma noção clara. Você tendo o conceito geral, dá para você fazer a maioria das questões, a grande maioria. O negócio é ele mudar isso, né? E o negócio é as questões discursivas também. Vai ter discursiva? Vai ter duas, eu acho, né? Ai, meu Deus. Ó, uma questão que eu acho muito provável cair em discursiva é ele pedindo para diferenciar, por exemplo, Platão e Aristóteles, enfim, essas questões mais Eu gerais. também acho que ele pode jogar um eudemonia lá. O que é eudemonia? Isso aí. Eu acredito que metafísica também, que eu estava estudando com a Catarina e ela falou sobre isso, que ele perguntou o que seria metafísica para Platão. Ai, Pode ser também. dúvida. Mas eu acho, né, pelo menos se ele for um cara racional, assim, ele vai botar uma mais tranquila para discursiva, né? Não é possível que o cara vai botar uma impossível pra gente fazer. Não, com certeza. Eu espero. Gente, É, ela mas você falou lembra que a que eu Ângela tô falou que a maluco prova ainda. era fácil, tá ligado? Então, Esse é o meu medo, mano. Eu acho que era sobre isso daqui que ela falou que vai ser aberto, ó. Ela falou no início da aula, ninguém lembra. No início da última aula, ela falou: se eu tô falando sobre isso, é porque tem um motivo, né? E ela falou depois: essa Eu aqui vai ser a lembro. questão. Hã? Eu lembro disso. Mas eu não posso te dar certeza que é isso daí, não. Mas eu lembro dela falando alguma coisa assim mesmo. Gente, ela falou sobre o que ia ser a questão impossível que ninguém notou. Tipo, ela falou sobre o que era a questão aberta da prova. Eu anotei em algum lugar. Coisa manda no grupo lá, alguém deve ter anotado, não é possível.
Pois é, mano. Ela falou, tipo, a questão aberta é sobre isso. É impossível que ninguém tenha notado. Será que a gente pode fazer um resumo rápido do que, tipo, de tudo de novo? Em questão de, tipo, Aristóteles fala disso, rapidinho. Só para, sem explicar muito, só o básico. Só passar por cima, refalando tudo. É, uhum. Deixa eu pegar aqui Eu então acho que a para. maioria das pessoas, tipo assim, passaram a maioria do tempo anotando. E isso tira muita atenção na hora da explicação, entendeu? Pelo menos Enquanto, eu não consigo fazer os dois. enquanto você procura, eu vou procurar a questão aberta da Kátia aqui. Vou descobrir. Peraí, eu anotei em algum lugar. Pode ir falando? Então, eu vou passar, tipo assim, bem por cima mesmo. Deixa eu ver Tá. se eu tenho em sequência aqui as coisas. Ó, Tá, meu Deus. começando por Platão. Verdade absoluta está no mundo das ideias, mundo inteligível. O mundo que nós vivemos é imperfeito, é um mundo mutável e aonde a opinião, através dos sentidos, nós conseguimos chegar apenas à formação de opiniões. Doxa. Verdade absoluta, verdadeira, está no mundo inteligível, das ideias, o perfeito e imutável. A verdade é chamada de episteme. Aí tem a alegoria da caverna, que era as pessoas que estão presas, acorrentadas e viam ali as sombras eram como ilusões, e por isso elas estavam meio que condenadas à ignorância. E a pessoa que saía da caverna era aquela que conhecia a verdade, o bem, que era, no caso, o filósofo. E aí, ao voltar para a caverna e as pessoas não acreditarem, isso mostra porque apenas certas pessoas detêm o poder da razão para governar a cidade, porque a maioria é fadada, né? A questão é fadada à ignorância. Aí tem a questão da alma tripartida, que é razão. Quem tem razão governa, no caso os filósofos. Quem tem emoção auxilia e faz esse papel de proteção da sociedade. E quem tem o desejo vai produzir ali e sustentar a camada de trabalho da poli. Justiça para Platão, a harmonia de todas essas questões aí, de cada um fazendo, cumprindo e exercendo o seu papel da melhor forma, sem um atrapalhar o outro. E a justiça individual é a justiça que cada um faz, cumprindo o seu papel perante as ideias de Platão e não invadindo o papel do outro. Acho que de Platão. Ah, tá. E aí tem aqui algumas aplicações no direito. O juiz ele deve agir com razão, não com emoção. Então, se ele botar na prova lá, o juiz ele deve agir. Se não me engano, até no slide dele tinha alguma pergunta nesse sentido, né? No final do slide de Platão. O juiz ele deve agir com razão ou com emoção? O juiz pode agir com emoção? Não. Ele tem que agir apenas através da razão, do mundo das ideias e usar o conhecimento verdadeiro. Isso aí entra a indução e a prudência, que ela citou que está no slide, que fala que o juiz é exatamente igual você falou, que ele não pode agir desse jeito. Isso. Você pode recapitular de novo, Platão, por favor? Deu É uma isso aqui embaralhada na mente. Do começo? e isso aqui. Sim, por favor. Platão, a verdade, os principais pontos. A verdade é encontrada no mundo das ideias, certo? No mundo inteligível, no mundo perfeito, no mundo que é imutável. A verdade ela é encontrada lá. O que a gente vive aqui são cópias imperfeitas do que existe nessa realidade verdadeira. Tudo que a gente tem aqui é cópia. Então, a mesa é uma cópia da ideia perfeita de mesa, a cadeira é uma cópia da ideia perfeita de cadeira. E para ele, essas são as ideias. Aí tem a ideia do bem, que eu acho que eu não falei, né? Mas enfim, a ideia do bem é a ideia suprema, é aquela ideia que dá sentido a tudo. Lá ele faz até analogia com a questão do sol, que é o sol irradia tudo e etc. E o bem, a ideia de bem, é aquela que propaga para todas as outras, é a ideia suprema. A da caverna, as pessoas que estão lá dentro são as pessoas que estão fadadas à ignorância, que acham que as sombras ali que passam é as ilusões que o mundo sensível nos traz, e as pessoas que saem da caverna são aquelas que verdadeiramente conhecem o bem, que no caso aqui para Platão seriam os filósofos. A questão da alma, quem tinha razão, governava. Emoção, protegia, tinha coragem, auxiliava a questão da governança. E o desejo, obedecia, era a camada produtiva e que sustentava as polis. Para Platão,
Justiça era a harmonia entre todos esses, era quando cada pessoa cumpria seu papel conforme é dado por Platão e não invadia o espaço da outra. Justiça era justamente essa harmonia entre todas as questões estruturais da poli e a de alma. Você exerceu o seu papel conforme Platão disse. Quando acabar a aula, você poderia mandar uma foto do seu caderno onde que fala da divisão da alma e da política? Poderia Pois é, mandar não, do isso. resumo inteiro. pra gente Pois ver é, isso. esse resumo aqui, eu pedi para o chat GPT dar todos os principais pontos, entendeu? Eu tô pegando meio que de base disso. O quê? Que é o quê? Sobre o quê? Você falou, pelo que você falou, exemplo, cada um tem o seu papel, né? O Sim. racional, ele é o quê? São 3 partes, não? Da Ah, divisão o da racional é o da razão, é aqui quem governava, quem detinha o poder, era o filósofo. Aham. Entendeu? Como é que é? Como que é? Irracível. Como que é? Eu escrevi errado. Irracível? Eu acho que. Não, me fala aí. As 3 divisão Ó, da. razão é quem governa. Emoção é quem auxilia, geralmente são os soldados, tem a ver com a questão da coragem também. E desejo é quem obedece e quem sustenta ali, Tá, entendeu? sim. Platão, gente, então, Platão, a verdade estava no mundo das ideias, certo? Agora, Aristóteles, principal diferença. O conhecimento, a verdade, ela vem da realidade, ele usa o método empírico, o método de experiência. Aí ele fala das 4 causas: material, do que é feito; formal, do que é aquilo; eficiente, quem fez; e afinal é a finalidade, para que serve aquilo. E essa é a causa mais importante para Aristóteles. Tudo tem um propósito, tudo tem um fim. A eudaimonia era aquela felicidade de viver com virtude, sem levar em consideração riqueza, os prazeres e etc. Aí tinha a questão de justiça para Aristóteles. Justiça era quem possuía virtude moral. Virtude moral é aquela virtude que é o hábito de você praticar o bem repetidas vezes e criar a formação de um caráter. Aí tem um tipo de justiça, justiça universal, aquela justiça que é conforme o cumprimento das leis. Justiça de viver em sociedade. E para ele, tudo isso cabia ao conceito de justiça. Aí tem as principais, que é a particular, que é a distributiva e corretiva. A distributiva, ela vai distribuir conforme o mérito, é igual eu dei o exemplo da empresa, que sempre faz uma bonificação para os melhores funcionários, então é conforme o mérito, certo? E a corretiva, ela vai corrigir alguma injustiça, ela vai procurar ter um retorno de um equilíbrio, de um ponto central de equilíbrio, certo? Vamos ver outras aqui. Ah, tá, a justiça natural é aquela universal, que ela não precisa de ninguém por ela, é algo que meio que já nasce com a gente, o senso comum. E a justiça legal é aquela que depende da lei, é aquela que foi criada e que cada país tem a sua norma. Por exemplo, a lei de trânsito. A lei de trânsito no Brasil é diferente da lei de trânsito dos Estados Unidos e é diferente da França, enfim. Essa Legal você falar de novo da cota racial, que pode ser a gente que esqueceu, que ela é distributiva. é isso aí, distributiva. Ó, quando você for lembrar, todos vocês forem lembrar de distributiva, lembrem de proporcional. As cotas raciais, por exemplo, elas são iguais às normais ou elas são parte do todo? Elas são partes do todo. Não é 50-50, não é 50% cota racial e 50% pessoas sem cota. É, sei lá, vou chutar uma porcentagem, 10%. Portanto, ela é proporcional. Fazendo essa ideia, já dá uma maneira de não tentar não esquecer e não confundir com a corretiva. Agora, para Hume, deixa eu achar aqui. Eu decorei diferente, eu decorei que a Hum. distributiva ela é necessidade e a corretiva é algo que você pode medir com a quantidade. Como é que Tá você... errado? Pode repetir, por favor? De novo para mim isso que você acabou de explicar. Eu decorei que a distributiva ela é pelo mérito, certo? Sim, Então isso é aí, pelo tem que a ver com você mérito. fez, é pelo que você fez, você vai receber aquilo. Uhum. E a corretiva é algo aritmético, uma coisa que você pode medir.
É uma verdade, ó, é tipo assim, um exemplo de distributiva é igual a empresa, a distributiva ela é proporcional, ela tem a ver com mérito, que é isso aí que você falou. Uma empresa grande, por exemplo, ela sempre bonifica um funcionário. Esse funcionário ele vai ser bonificado por conta de quê? Por conta do mérito dele, certo? Portanto, ele vai receber essa justiça distributiva. Ele tem mais mérito, ele vai receber mais. A pessoa que não teve o mérito dele vai receber menos, e assim sucessivamente. A corretiva é quando há um ponto de desequilíbrio entre a justiça. É um desequilíbrio em comum. Por exemplo, eu tenho meu carro, eu ando na rua e, por alguma falta de atenção, eu bato em outro carro. A culpa é minha e a outra pessoa saiu no prejuízo. Então, portanto, cabe a mim corrigir esse desequilíbrio. Então, eu tenho que pagar o conserto dele, a indenização. Entendeu? Esse é Então, o conceito geral. por isso que eu falei que eu consigo medir o dano causado, para mim assumir a culpa dele. Isso aí, isso aí. Aristóteles, mais alguma pergunta? Raul, aí você só lembra. Justiça normal é aquele conhecimento social. Tipo, a gente sabe que se matar alguém é errado, entendeu? Isso aí. Aí, Sim, justiça por isso eu legal é entendi. porque tá na lei, que pode mudar conforme país, região, essas coisas, entendeu? Não, isso aí é tranquilo. O negócio é que a dúvida que eu tinha é que ele explicou de um jeito que não estava na minha anotação, por isso que eu baguncei. Sim. Pois é, esse que é o negócio da filosofia, que às vezes, tipo assim, uma palavra diferente já meio que confunde, porque é muito complicado, mano, é muito chatinho mesmo. Vou para Descartes, então. Descartes, gente, é aquela ideia de que existia uma verdade universal, uma verdade absoluta, uma verdade incontestável. Aí tem o método cartesiano, que era como Descartes pensava. Primeiro, evidencia, ele só aceita aquilo que é claro. A análise, ele vai dividir isso em problemas mais complexos, menos complexos. Na síntese, ele vai resolver esses problemas, do mais simples ao mais complexo. E, por fim, ele vai fazer a enumeração, que é a revisão. Ele vai conferir tudo para ver se tem algum erro nem nada. E, após isso, ele vai formar uma verdade absoluta, incontestável, universal. Absoluta, alguém falou que o Hudson não gosta do termo. Então, vai formar uma verdade incontestável. Tem mais o que aqui? Deixa eu ver. Ah, tá, dúvida metódica, que é ele começar a duvidar de praticamente tudo. Que é a relação do que os sentidos enganam, é o que a gente comentou aqui também do ser maligno. Pô, será que o mundo que a gente não vive não é um ser maligno que controla a gente e tal? Ou que a gente vive num sonho, em alguma coisa assim. Aí tem a questão do cogito, que é aquela questão, tipo assim, ele duvida de tudo, mas ele consegue tirar algumas conclusões. Porque se ele duvida, ele pensa. E se ele pensa, ele existe. Portanto, isso é uma verdade incontestável para Descartes. A questão do dualismo de mente e de corpo, né? Que mente é o pensamento e a consciência, e o corpo é quem vai sofrer ação física, né? Que é a extensão material. As ideias inatas, que são as ideias que já nascem com a gente, que é a questão de Deus, a questão do infinito, a questão da perfeição, que são ideias que a gente não adquire com a experiência, são ideias que para Descartes já nascem com a gente. E acho que é isso, Descartes, as principais são isso. Então, Descartes, para também mais um conceito geral, é a verdade universal, a verdade incontestável, baseado no método dele, no cartesiano. Aí lembre-se também do dualismo, que é a questão da mente e do corpo, e das ideias inatas. Para ele existia uma ideia que era concedida desde que a gente nasceu, a gente já nasce com ela. E é uma das principais diferenças que a gente vai ver agora para Hume. Que Hume, todo conhecimento vem a partir das experiências. E a gente tem as impressões X ideias, que as impressões são aquelas experiências diretas que a gente teve, que eu usei o exemplo do remédio. Sempre que eu tomava o remédio, eu passava mal. E as ideias são aqueles flashes de eu tomando o remédio, ou seja, são cópias, lembranças dessas impressões que ainda causam alguma coisa, mas de forma mais fraca. Aí a crítica à causalidade, que é aquela não existe certeza de causa e efeito, ou seja, nem sempre porque acontece uma coisa
que é causada que seja causada por aquela outra, que é igual eu dei o exemplo do aluno que não estuda, tira nota ruim. Nem sempre a pessoa vai tirar nota ruim porque ela não estuda. É uma causa que, por conta de repetidas vezes que já botaram isso na nossa cabeça, ela é aceita normalmente, mas a gente não consegue ter uma certeza absoluta de que essa causa, de que a pessoa não estudar, que leva a pessoa a tirar nota ruim. Sabe o que eu lembro que o Hudson falou? Que eu agora, eu acho que é essa crítica à causalidade. É quando, você sabe um bebê? Ele não tem Sim. noção do perigo. Então você pode colocar um bebê ali exemplo, com um monte de cobra que ele não vai se assustar, porque ele não sabe que aquilo causa nele, exemplo, ela pode morder, que não sei o quê. É isso, não é? Também. Eu acredito que sim. É Acredito que sim. quando você não tem noção, igual, não sabe, você ainda, igual a menina tava falando, é a folha em branco, ela ainda não teve essa experiência, ela ainda não ficou sabendo que exemplo, a cobra, ela vai fazer mal algum para o bebê, entendeu? Sim, aí a dúvida que eu tenho é se isso não entra na formação de moral de Da memória? Não? filme. Não sei, eu não consigo cravar, mas faz sentido. Tá em filme, não? Não, então Não, eu tô em Hume, mas eu tô falando, tipo, tá. assim, de causalidade. Eu acho que essa questão, ela entra em moral. Que a moral é a que a gente não utiliza da razão. A moral a gente vai adquirindo de acordo com as experiências. Portanto, nesse caso, exemplo que você falou, o bebê ele não tem a razão, tipo assim, ele nasce sem razão. Portanto, ele não tem o conhecimento. Se ele vê uma cobra, ele não teve nenhuma experiência para saber que ela era venenosa, entendeu? Eu não Sim. sei, pode ser que eu esteja errado, mas É não bem sei. capaz que esteja certo, talvez esteja confundindo. Mas também tem muita coisa que liga, entendeu? É muito Sim, fácil. não, é bem confuso mesmo. Ó, então a gente estava em causalidade, né? Essa para mim é uma das mais difíceis, que é essa questão da crítica à causalidade. Mas tentem pensar no exemplo do aluno, gente. Tipo assim, o cara não estudou e foi mal, não é por causa de que ele não estudou necessariamente que ele foi mal. Entendeu? Essa causa não necessariamente gera uma consequência. A gente só acredita nisso porque a gente vê repetidamente, isso é um hábito que acontece. Isso é um hábito, não é uma certeza. Entendeu? Tentem pensar mais ou menos dessa maneira. Aí tem a questão do ceticismo, né? Que não existe nenhuma verdade absoluta para ele, que também é o que difere o Descartes de Hume. E a moral em Hume, que é o que eu estava comentando agora, que a moral para Hume, ela não vem da razão, ela vem a partir das experiências e dos sentimentos que a gente vai tendo durante a vida. Então é quando a gente aprende a ser simpático um com o outro, de ter empatia pelo próximo, de ter respeito pelo próximo. E é isso aí, eu acho que é isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, digam aí, por favor. Mas eu acho que é isso daí, tudo. É bem chatinho, é bastante coisa. Pô, só queria dizer que você tá de parabéns, mano. Mano, é muito complicado, é muita coisa, mano. Ô, galera, eu lembrei Mas, sobre o que é a questão aberta da Kátia. Se ninguém tiver uma pergunta aí, eu quero mostrar de uma vez. É disso aqui, ó. Ela vai falar de direito e moral, uma norma moral e moral e amoral. Uma lei pode ser válida e ao mesmo tempo profundamente imoral? E essa questão aqui também. Ela vai cobrar alguma coisa na prova para a gente falar sobre uma regra moral, imoral ou amoral. nossa. Mano. Aberta. E Ô, eu André, acho que você tem nesse como sentido aqui. Hã? André, tem como você fazer alguma simplificação disso pra gente lá no grupo e deixar por escrito? Tem. Tem, eu anotei aqui no celular. Eu custei achar onde eu tinha anotado, mas eu achei. Vou mandar lá. Pra quem estudou para a prova da Kátia já, tipo assim, a prova dela é mais conceito mesmo? Seria meio que igual um direito civil da vida? Que você estuda o conceito e você só meio que aplica ele em diferentes causas, ou é também muito raciocínio e tal? Raciocínio. A segunda parte.
Ó, tem Nossa, mas perguntas sobre como se forma em cada uma das profissões do direito. Tem pergunta. Tem pergunta desse negócio de direito e moral. Tem pergunta disso aqui, ó. As características da norma jurídica. nossa, mano. Coercibilidade. Isso aqui, ó. Imperatividade, generalidade, apreciatividade. Tem pergunta disso aqui. Tem pergunta disso Aquele daqui dos negócio, órgãos do Poder Judiciário. Oi? tem aquele negócio também de fato, valor e norma, que com certeza vai cair. Tem. É Miguel Reale. Aquela pirâmide também. Tem aquela A, a, pirâmide vai cair. a pirâmide, a triple, o três negócio lá. Vai cair Sim. tudo. Quantas Estudem questões muito. você é a prova delas? Alguém sabe? Se não me engano, é 15 questões a prova dela, não é? Ou tô enganado? Acho que é 14 fechadas e uma aberta. Ou Nossa, 12 fechadas, ou 11 fechadas e uma aberta, alguma coisa assim. caraca. Galera, Aí é Resumindo, complicado, tá? estuda todos os conceitos. eu acho que esse é Eu acho que nosso essa daí último tá grupo de muito mais estudos, difícil né? que a da Hudson, tá? Oi? Essa prova dela tá muito mais difícil que a do Hudson. Provavelmente. Eles É, falaram que a de civil era mais difícil, Não, mas não é eu acho que é a Kátia, é da Kátia, é Kátia. Kátia. o negócio aqui civil é muito conceito, tipo assim, se você sabe o conceito, é meio que só você meio que aplicar ele nos casos. É. Eu achei que a matéria da Kátia era mais ou menos isso, mas pelo jeito, Então, gente, esse nossa. aqui é o nosso último, né? Acabou. Último grupo de estudos do primeiro bimestre. Segundo bimestre, a gente tá aí de novo. Se Deus Falou para todo quiser. mundo. Até amanhã. Bons estudos aí. Boa sorte na prova. Gente, falar uma coisa séria, tá? Como a anciã da sala, é muito legal o que vocês estão fazendo, o que a gente está fazendo no geral, porque lá na psicologia era um por si, Deus por todos, e principalmente o André aí, né, professor. Obrigado. O Vitor também é top, tá? Ele é o cara. Brabo. Ô, Mas quem eu me falei no dera, mano. sentido de dar ideia e. Não, o Ele tem Vitor hoje foi iniciativa, fora né? da curva. O McLove, você acha que ele vive só de cerveja? É ruim. Mas eu estou falando assim, na iniciativa, porque no outro curso era um por si, Deus por todos. Aqui não, a gente está se unindo mesmo, né? Lá era como se fosse uma competição de quem é o melhor. Aqui a gente quer ir junto e continuar junto. Então, vamos Amém. continuar para o próximo. É isso aí, gente. Vamos passar por isso tudo aí juntos. Se formar no final aí, todo mundo junto. No final a gente abre um escritório e Gente, fica milionário. É, isso. vocês vão estudar mais um pouco ainda? Como é que é? Tá Eu doido? vou sair. Eu vou sair. Pois é, eu Vou não sair que sei. eu vou estudar para a Kátia. Meu Deus. Eu vou sair, depois vou estudar pro Hudson de novo, antes de dormir. Falou, meus amigos. Até mais. Valeu, gente. Tchau. Obrigado, hein? Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, me deitar no seu colo e te fazer amar. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, gente do céu. Nós vamos estudar muito esses dois, tá? O Lúcio e Cássio. Nossa. Puta que pariu. Essa porra tá gravando ainda, velho. Vai tomar no cu.